Sejam muitíssimo bem-vindos novamente, pessoal. Hoje, meu dia começa aqui na Bentos Barbearia e hoje é diferente. Não vim para cortar cabelo nem para dar um retoque no Vorcaro Style, que é o que eu tenho ouvido aí de muitos seguidores que fazem questão de deixar piadinha. Hoje nós viemos bater um papinho sobre um projeto, uma estruturação jurídica que a gente tem feito aqui na barbearia e tem sido uma experiência muito legal. Não sei se vocês sabem, a gente tem a especialização em proteção veicular há quase 17 anos, mas atendemos todo e qualquer tipo de empresa. Como a gente é especialista em resolver problemas e desenhar modelos de negócio, sem sombra de dúvidas que independente de com que você mexer ou que você cogitar mexer no futuro, a gente tem algum grau de experiência aqui para passar para vocês. E foi bem legal, o pessoal fez um cafezinho da manhã para fazer, esse bate-papo ser ainda mais leve e assim foi. Então, bora começar mais um dia e partir o escritório. Fala, turma! Então, vamos começar agora uma reunião que é uma coisa que acontece sempre com a associação e muita gente ainda não percebeu. Sabe o que é? Ata vencida gerando bloqueio de acesso nos bancos. Hoje, dia 25, quarta-feira, a gente sabe que a associação acabou de fazer o fechamento no sistema, vai começar a cair dinheiro a partir do dia 5, do dia 10 do boleto dos associados e basicamente a associação não vai conseguir acessar esse dinheiro para fazer todos os pagamentos de funcionário, fornecedor, até mesmo da GNA. Ou seja, caos completo, vão ter que sair correndo e registrar essa ata em tempo recorde. Só que o cliente deu sorte porque a nossa especialização, uma das principais habilidades que a gente tem é exatamente o registro de ata. Por quê? Quando eu entrei lá no escritório do Renato Assis para trabalhar, exatamente como estagiário, a parte que eu fiz junto com o Cassiano, que é o ex-sócio lá, foi exatamente essa parte do registro de atas, de legalização de documentos. E aí, graças a Deus, a gente tem um trânsito muito bom hoje, com os cartórios do Brasil inteiro, até os sistemas, que são mais recentes aí para tentar fazer tudo de forma digital. Então, a gente consegue, em tempo recorde, liberar a ata nova para o cliente e garantir que até no dia 5 ele consiga aí, se Deus quiser, liberar as contas e fazer os pagamentos da associação. Então, bora lá, entrar para uma reuniãozinha e tocar o dia. Vem comigo. O bichinho tá bem cuidado aqui. Bom dia, doutor Gabriel. Muito bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês, como é que estão? Hoje agitado, esperando a publicação da minuta da regulamentação às 2 horas e 30 minutos. O doutor Lincoln já tá aí, no café. Não, o Lincoln é o dia inteiro no café, é uma garrafa para ele e um resto para a empresa inteira. Nossa. É mesmo? É desse jeito. Parabéns pela conquista do carro, viu? Ah, obrigada. Eu tô querendo ir em BH novamente. Oh. Tô me planejando para ir novamente. Bom. Gostei, né? Bom. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. Hoje, na parte da tarde, vai sair a publicação da norma da regulamentação. Então, vamos para essa ata, resolver a situação atual, que é estabelecer qual vai ser a diretoria, e imediatamente, depois que a SUSEP definir qual é o critério, a gente vai ter que refazer a ata, vai ter que fazer outra para atender os objetivos da SUSEP, e aí nessa a gente vê o que faz sentido colocar ou não. E aí a gente deixa esse acordo para o labore de vocês para fazer contrato particular de gaveta, e aí vocês dois guardam essas vias aí, fica tudo certo, só para evitar de ter exposição excessiva mesmo. Algumas informações sobre esse seu patrimônio, só para a gente começar a medir qual que é o nível de prioridade, de camada de proteção que a gente tem que fazer. Você citou para o Lincoln que você tem 2 casas, uma moto, Isso. Um carro, um guincho, um terreno. Me fala aqui, que casa que é essa? Me dá o nome do bairro ou o nome da rua, qualquer coisa para referenciar. Eu estava numa reunião agora, 8 horas, que eu falei exatamente isso. Eu trato o problema como se fosse meu mesmo. Então, assim, eu posto como se fosse o meu, eu vivo, eu ensino, eu aprendo, eu interajo, eu boto a mão na massa como se fosse meu. Eu acho que isso é o grande diferencial. E assim, eu te confesso que quando eu vejo o que a associação dá de dinheiro, eu me arrependo um pouco de não ter feito. Porque, sendo sincero, a parte técnica aqui, não que tenha serviço bom, serviço ruim, tudo é serviço. Mas vou ser sincero, o potencial de escala que uma associação tem é infinitamente maior do que um escritório de advocacia. E aí, às vezes, a gente fica aqui todo mês tendo que estudar mais, fazer mais pós-graduação, ler livro desse tamanho para ganhar um processo que deu R$1.000 pra gente. Aí a gente fica assim, pô, se eu tivesse feito uma adesão de caminhão, eu tinha ganhado mais, não precisava ter ficado 1 ano estudando para ganhar esses R$1.000, por exemplo. E não ia ter que pagar o jurídico, porque já sabia. Fazia. Não, aqui, inclusive, eu não sei se você sabe, a história dos advogados com proteção veicular começaram assim.
Por quê? O Renato Assis, que é o primeiro advogado do mercado, ele tinha uma associação de proteção veicular e ele era estudante de direito. E aí começaram a chegar os processos negativas. Foi bem na época que ele estava formando, ele começou a advogar para a própria associação. Depois, ele viu que associação nenhuma tinha advogado. Na época foi um boom, assim, em um ano abriram 100 associações. Em um ano ele virou advogado de 100 associações. Aí ele vendeu a associação dele e foi abrir outra 10 anos depois. E aí já vendeu também para o irmão dele e tocou para lá. Então, assim, o advogado, ele nasceu junto, o advogado de proteção veicular, ele nasceu junto com proteção veicular. Então, como a gente tem que saber de tudo para defender vocês, dá muita vontade de fazer mesmo. Eu acho que eu perdi full time, porque na época que eu tive possibilidade, eu ia fazer até com o pessoal da Inova, para você ter ideia, com alguns funcionários da Inova, uma das vezes, e outra com os sócios de assistência 24 horas. Só que aí, na época, eles queriam me ter para eu participar da operação ativamente, igual você fez lá na Fundação Sertão. E, pô, isso aqui é tão gostoso que a gente faz, embora seja cansativo, a gente surta de vez em quando. Eu pensava, pô, eu vou dividir meu tempo, ficar 2 dias lá, 3 dias cá. Eu falei, não, isso não é interessante, não. Arrependo de vez em quando, te confesso. Sabe, eu gosto esse caos que vocês têm aí de receber ligação de madrugada com moto roubada. Gosto, sabe, eu vivo bem com isso. É engraçado, né? Vive bem com isso. Pô, aqui, preciso da gentileza sua. Se eu te pedir para ir resolver um negócio de um cliente longe daqui, você toma como um fardo pesado ou você toma como um presente? Pode ser sincero, se para você... Um presente. Para você, quando você foi para Brasília, você achou o fardo pesado, Vitor? Você achou que foi massa? Boa. Um cliente está precisando que a gente despache no processo dele em Salvador. Uhum. E eu perguntei para o Daniel, para o momento atual, probabilidade, etc, quem que ele acha que deveria fazer essa gentileza para nós, e ele sinalizou que você é a pessoa para. Topa? Topa. Fazer um bate-volta e num dia voltar no outro em Salvador, só para despachar no processo, tentar pegar uma certidão, que ele está sem movimentação há muito tempo. Uhum. Fechou? Fechou. Tamo junto. Espero que você se divirta. Espero que dê tempo de sair na praia para compensar. Brasília não tem praia, né? Já não teve vantagem nenhuma. Galera, se liga. Esses dias eu e o Lincoln... Nossa senhora, estacionei bem demais hoje. Cheguei de madrugada hoje, achei que eu ia sair antes, não precisei sair. Eu e o Lincoln somos apaixonados por carro. Esses dias a gente estava passando aqui fora e vimos esse carro. Já viram esse carro? Foton. Olha que doideira. Caminhonetona V9, híbrida no 4.8, motorzaço e híbrida. Motor 4.8 mais motor híbrido. Que foda, né? Nunca tinha visto, eu vi aqui semana passada pela primeira vez. Bora passear e resolver uns trenzinhos na rua. Você já teve uma situação financeira melhor do que a que você tem atualmente ou você está vivendo sua melhor fase? Minha melhor fase. Então, não sei se já aconteceu com você, quando você está vivendo sua melhor fase, que você começa a fazer conta, não mais do seu dinheiro, mas do seu tempo. Eu tô aqui para tomar uma decisão, né, de economizar R$200 em cada pneu, mas trocar do outro lado da cidade, onde eu achei o pneu bom, por um preço bom, ou se eu troco aqui do lado para economizar. Tô pensando ainda se eu já vou trocar os 4 pneus ou vou trocar só 2. Tem 2 que já tá precisando, os outros vão precisar daqui uns 3, 4 meses. Eu tô fazendo conta. Eu já compro 2 ou compro 4 para poupar meu tempo do futuro, ou eu faço melhor ainda. Eu compro aqui do lado, pago caro e troco tudo de uma vez, só para gerir melhor meu tempo e não gastar essas 2 horas para atravessar a cidade para fazer isso. Cara, o jogo do adulto com dinheiro e com tempo é muito doido, porque a gente fica lutando a vida inteira para ter dinheiro. E aí depois que você começa a ter dinheiro, você descobre que dinheiro definitivamente não é o nosso principal ativo, não é o nosso principal valor, que tempo que é. E aí é uma bosta, né? Porque antes você pensava em ganhar 5 mil, 8 mil, 10 mil e pensava, quando eu começar a ganhar 8 mil, eu vou gastar a mesma coisa, vai me sobrar 5 mil se meu custo de vida hoje é 3. Lê do engano, a barbearia que você frequentava, você já não frequenta mais, já não te cabe. O esporte, a academia que você frequentava antes, já não te cabem mais. E aí, ontem ganhava 3 mil, hoje ganha 10 mil, amanhã ganha 20 mil, e o seu custo de vida acompanha em 3, 10 e 20 mil.
Se você conseguir fazer essa jornada de aumentar seu recebimento, aumentando a sua despesa, que pelo menos você proteja uma coisa que ela é mais importante do que essa linha, né, de dinheiro entrando e dinheiro saindo, que é tempo. E vez ou outra, para mim, ainda é difícil, né, identificar se vale mais R$1.000 de economia ou se vale mais essas 2 horinhas para eu me preparar para as outras rotinas do dia. Vocês aí já fizeram essa reflexão? Vocês estão em que etapa da vida? Vocês já estão na melhor condição de vocês? Hoje à tarde, agora nós vamos fazer mais algumas coisinhas, mas hoje à tarde, até para já deixar para vocês aqui, nós temos uma reunião com a diretoria da PVS, que é a maior associação do Brasil, junto com os 17 maiores regionais vendedores, né, que tem time de venda aqui de Minas Gerais. E esse bate-papo vai ser muito foda, porque eles estão montando um espaço que é basicamente um escritório comercial que vai ter 1 milhão de vantagens para o regional estar lá dentro. É como se fosse um coworking, que se você quiser ficar lá dentro, você vai dividir os custos por estar lá dentro, mas basicamente você vai ter muitas vantagens. Desde geração de lead, a treinamentos, a consultoria, mentoria, a estar ali, né, mais perto da diretoria, vendo tudo que ela decide, tudo que ela faz. Para esse momento de regulamentação é imprescindível você estar perto do tomador de decisão, tentar entender para que lado, né, que a sua operação está indo. Então, me acompanhem aí. Vamos dar um pulinho agora no médico. Se der tempo, vou passar na construtora para dar uma olhadinha em tipos de construção diferentes de alvenaria, para tentar acelerar um pouquinho o projeto que eu tenho aí. E filmo para vocês na parte da tarde nessa reunião da PVS. Pelo menos um trechinho que não for confidencial. Valeu? Bora me acompanhar. No mundo jurídico tem uma máxima que é assim: existe o direito material, que é o que as pessoas chamam de direito, é tipo, eu tenho o direito do banco não me cobrar essa taxa, eu tenho o direito de receber o produto que eu comprei e não receber. Ou seja, tem o direito material e tem o direito processual. O direito processual é a forma de reivindicar o seu direito. Eu já dei esse exemplo em todo treinamento que eu dou. Eu tenho R$10.000 no caixa, eu preciso sacar esse dinheiro. Eu posso colocar uma bomba, uma dinamite no caixa para sacar o dinheiro? Não, não posso. Ou seja, você tem o dinheiro, tem o caixa, você tem o direito de acessar, mas você tem a forma de acessar. E tem gente que trava tanto na forma, fazendo a forma errada, que chega ao ponto de perder o direito. Então, querer brigar, querer reivindicar, querer ser excessivamente hostil nas tratativas que as pessoas não estão ali compondo amigavelmente, é burrice, porque só torna as pessoas ainda mais distantes. E aí, até o direito que você tem, as pessoas te tomam porque você não sabe pedir. Às vezes, normalmente, você está certo, mas não consegue. Estou aqui esperando, eu já vou fazer mais uma aplicação e vamos também ter um retorno no Dr. Frederico. Eu acho que ele vai deixar filmar para ele aparecer aí na tela um pouquinho para vocês. Vamos aguardar que já já a gente entra. Infelizmente, a consulta deu ruim. Consegui aplicar as vitaminas que estavam faltando no meu protocolo, mas o retorno com o doutor ficou para amanhã ou semana que vem. Vou ver aqui minha agenda e daqui a pouco eu falo com eles. Bora dar um pulinho na construtora rápido ali, pra gente ver uma novidade, uma coisinha? Vem comigo. A minha dúvida no CPF recentemente tem sido qual que é a melhor forma de construir, tanto para morar quanto para vender, investimento. E aí tem pesquisado bastante sobre alvenaria via construtora, por óbvio, né, para não ter que gerir isso com a mão na massa. Steel frame, fui semana passada fazer um orçamento, entender um pouco melhor, e agora estou conhecendo sobre pré-moldados. Então vamos entrar aqui e bater um papo um pouquinho com o pessoal e entender preço, prazo, nível de segurança, garantia e outros pontos aí que são importantes para tomar essa decisão, beleza? A gente não tem projeto de casa, a gente desenvolve a produção em cima do seu projeto, né? É um sistema totalmente estrutural, é parede de concreto, tem uma malha aqui dentro, e aí você tem espessura de 4 centímetros em cada folha dessa, o meio é totalmente oco. Você só vai concretar essa parte, que dá em torno de uns 10 centímetros, fazendo esse contorno todo em volta dela. Turma, tô chocado, sinceramente. Assim, a vida inteira via, né, minha família construir, sempre comprei tudo pronto, aluguei, nunca construí, eu mesmo, gestão minha de obra. Fiquei assustado com o tanto de possibilidades, a infinidade, né, de possibilidades, e o tanto que isso altera no preço, no prazo. Pra vocês terem uma ideia, minha obra, né, vou falar só de uma parte dela, não da obra toda, ela demoraria 2 anos em alvenaria. Ela demoraria 4 meses em steel frame, 3 meses em pré-moldado. E aí você imagina, coisas bestas. Se eu fosse fazer alvenaria, eu teria uma vantagem, que era poder pagar
parcelado, financiado, ou à medida que, por semana, né? Igual o pedreiro faz, à medida que a construção avance. Se eu fosse fazer em steel frame, teria que pagar à vista, pré-moldado à vista. À vista ou parcelado ali no cartão de crédito em pouquíssimas vezes. Mas o tanto que a casa ficando pronta rapidamente gera economia de dinheiro, por exemplo, não arrisca de eu comprar um cimento hoje por 30, amanhã tá 40. Não arrisca de eu ter, né, uma areia por 500 e amanhã tá 700, igual tem oscilado tanto. E para mim, que sempre faço as coisas pensando em retorno financeiro, sem sombra de dúvidas que tempo é o maior ativo. A gente já falou sobre isso aqui hoje. Então gostei. Achei o atendimento da empresa ali meio esquisito, parece que está fazendo favor para a gente, mas para ter como primeira referência, né, sobre o que é o serviço, quanto custa, o prazo médio, eu acho que foi uma boa experiência. Hoje foi um dia legal, fizemos muita coisa. Vamos daqui a pouquinho para uma reunião muito importante da PVS, depois para outros clientes. E valeu! Agora começa uma das reuniões mais importantes da semana, papinho com a diretoria da PVS, a maior associação de proteção veicular do Brasil, a diretoria de Minas e os maiores regionais de Minas, tentando ajudá-los a desenhar um modelo novo para que eles possam atuar e bater todas as metas esse ano. Começando agora. Porque saída da live mais importante do mercado de proteção veicular, isso demonstra aí quão sério isso é. Está acontecendo a live agora, o superintendente da SUSEP e todas as autoridades inteiramente do país para falar sobre a regulamentação. É isso mesmo, doutor? Perfeito, muito boa tarde, Renato. Tudo ótimo por aqui, espero que esteja também. Doutor, e nessa live que está acontecendo agora lá na SUSEP, a live que vai definir o futuro do nosso companheiro? Cara, é até um pouco mais grave que isso, né? É o que parece, o futuro já está decidido. Essa live vai dar um pouco mais de informação para quem ainda estava meio fora do jogo, né? Para a galera que não se atentou passo a passo, não leu a minuta, não fez o cadastro. Então, assim, né? O futuro acho que já estava até decidido e hoje é a publicação definitiva. É todo mundo olhando em via final do que é obrigatório fazer pela SUSEP para não ter operação fechada, né? É isso. Ou seja, hoje é a pá de pau. Tá jogando em cima do... É isso. E aí tá um caos, né? Tem muito cliente pequeno aqui, cliente de 500 placas, 1000 placas em 27 estados do país e, como se diz, passamos 2 anos falando da importância de olhar, não olhar. Aí hoje querem ligar e achando, né? Com a ligação de 5 minutos vai resolver o que fez errado nos últimos 10 anos. Não tem jeito. Doutor, uma pergunta minha aqui antes de nós iniciarmos. Vamos continuar sobrevivendo no mercado? Turma. Dia agitado, viu? Muita coisa. Reunião com a barbearia cedo, reunião com o cliente, médico que deu meio certo, almoço rápido, reunião com o cliente, reunião com a diretoria da PVS, com os principais regionais, questão da construtora também, que a gente foi lá mais cedo, bom demais. Dia agitado, mas muito produtivo. Pessoalmente, aprendi muita coisa e avancei muito. Espero que o dia de hoje tenha sido útil para vocês de alguma forma. Valeu, tchau, obrigado!